Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, tô aqui gravando mais um vídeo para vocês com uma palavra, um ensino dessa vez, um ensino bíblico que vai acrescentar muito, eu acredito, nas nossas vidas para quem já conhece um pouco sobre esse assunto, para quem não conhece ainda é muito importante, que eu diria que é o básico do básico da nossa fé, de sermos cristãos. Hoje eu tô usando um microfonezinho aqui, vamos ver se vai dar certo, porque como eu gravo quando a minha menininha tá dormindo, minha bebê, e eu não posso falar muito alto pra ela não acordar, né? Mas vou testar assim pra ver se o áudio sai um pouquinho melhor. Começando então, eu vou falar sobre corpo, alma e espírito. Nós somos um corpo? Não, nós somos um espírito. Nós somos um espírito, um ser espiritual. Nós habitamos em um corpo e nós temos uma alma. Esse é o ser completo, o ser humano trino, como Deus criou. E nós podemos ver isso, na Bíblia, e nós devemos cuidar dessas três partes do nosso corpo: do corpo, da alma e do espírito. Três partes do nosso ser, porque elas três que formam o nosso eu, quem nós somos, E como nós devemos, utilizar todo o nosso ser para adorar a Deus e para amar a Deus. E em Marcos 12:30, tem um versículo que diz assim. Eu vou ir abrindo aqui e vou ir lendo para vocês. Marcos 12:30, que diz assim, falando de corpo, alma e espírito. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Este é o primeiro mandamento. Então, o primeiro mandamento da nossa fé cristã é amar a Deus de todo o nosso coração. Mas aqui diz amar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Eu sempre falo uma palavrinha que fica fácil de decorar, que é café. A gente tem que amar a Deus como café, de todo o coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Então, o nosso coração, sempre que a Bíblia falar coração, ela está falando do nosso espírito, nossa parte que é ligada em Deus, o nosso eu verdadeiro, Quando nós somos criados, Deus soprou dentro de nós o espírito, o fôlego da vida. Então, todo o nosso coração, de todo o nosso espírito. Depois ele fala toda a nossa força, que seria o nosso corpo, Nossas forças reais mesmo, o nosso corpo. E de toda a nossa alma e entendimento. E a alma e o entendimento fazem partes da alma, Desta parte do nosso ser, que são os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Então, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, eles fazem parte de uma parte só, que é a alma. Então, nós devemos amar ao Senhor café de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento, utilizando todas as partes do nosso ser. Então, nós devemos cuidar de cada uma dessas partes para que a gente possa adorar a Deus e amar a Deus e viver para Ele. E o nosso coração, a palavra fala que ele era enganoso, e muitos ainda veem dessa forma, não posso seguir o meu coração porque ele é enganoso. Só que, na verdade, você realmente não pode seguir o seu coração porque ele é enganoso se você não nasceu de novo, se você ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida. Porque dessa maneira, se você ainda não tem Jesus como o Senhor da sua vida, o seu espírito está morto. Então, se ele está morto, realmente ele é enganoso. Mas, se o seu espírito vive em Deus, se você já nasceu de novo no espírito, se já ocorreu esse evento
poderoso, maravilhoso e único na sua vida, então o seu espírito é a parte aonde Deus fala, é no seu coração que Deus fala. Muitos dizem, é minha intuição. Mas na verdade a sua intuição nada mais é do que o seu espírito recriado dentro de você, te guiando pela sua vida, pelas escolhas que você tem que tomar. É onde Deus se comunica conosco. E lá em Jeremias 17:9 que fala onde que o coração é enganoso, né? Mas Jeremias fica no Velho Testamento. Então tudo isso estava escrito antes de Jesus vir à Terra, de morrer por nós, de levar os nossos pecados, de nos proporcionar essa vida nova em Deus. Somente após a morte e a ressurreição de Jesus é que nós, seres humanos, podemos nascer de novo, podemos receber o Espírito Santo dentro do nosso coração. E nós ganhamos esse novo coração, como está descrito em Ezequiel, que eu vou ler para vocês. Ezequiel era um profeta e ele relatou isso que iria acontecer, né? Que nós iríamos receber um novo coração. Ezequiel 36, 26, onde que ele disse assim, ele profetizando, né? Eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei o coração de pedra do vosso interior e vos darei um coração de carne. Então, quando Jesus veio, ele nos deu esse coração de carne. Quando ele morreu e ressuscitou por nós, quando nossos pecados foram finalmente perdoados, nós recebemos um novo coração. E o nosso espírito, ele estava morto, né? Morto antes disso, separado de Deus, né? E a morte, ela não significa inexistência, porque mesmo quando o nosso corpo físico morre, o nosso espírito continua vivendo. Mas a morte significa a separação. Então, quando nós ainda estávamos separados de Deus, né? A morte física é a separação do corpo do espírito, não é a inexistência, né? Mas quando nós nascemos de novo, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, né? Naquele dia que nós reconhecemos, não, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero viver uma nova vida, eu quero ser uma boa pessoa. Sempre tem esse momento, né, na nossa vida, onde a gente tem que fazer uma escolha. Ou a gente continua fazendo tudo errado da nossa maneira, ou a gente decide fazer as coisas à maneira de Deus. E o nosso espírito, nesse dia, ele volta a ser ligado em Deus. E nós nascemos de novo no espírito. E aí nós estamos salvos no espírito, né? O nosso espírito já está salvo nesse momento. Mas o nosso corpo ainda não. O nosso corpo somente será salvo no dia que Jesus voltar para buscar os seus. Então, nesse dia, nós teremos o nosso corpo glorificado. Eu estou falando bem assim, resumidamente, e eu vou ler para vocês uns versículos para ficar um pouco mais claro. Então, vou ler Mateus 26, 41. Aonde diz que o nosso espírito já está salvo, já está pronto. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ainda bem que ela é fraca, né, gente? Se ela fosse forte, misericórdia. E agora eu vou falar para vocês a parte do corpo, que ele só vai ser salvo quando Jesus voltar. 1 Coríntios 15, 52. 1 Coríntios 15, 52. Num momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que este corpo corruptível
se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Então, nesse dia, quando trocar a trombeta, quando Jesus aparecer lá no céu e resgatar os seus, nesse dia nós teremos o nosso corpo mortal imortalizado, glorificado, e então ele será salvo. Por enquanto, o nosso corpo é o que nos liga à parte terrena, à parte carnal, às coisas ruins, às coisas do mal. Então, é contra ele que nós devemos lutar. E a salvação da nossa alma, ela vai acontecendo no decorrer da nossa vida. A alma, ela vai se convertendo dia após dia e ela é arrastada ou pelo espírito ou pelo corpo. Então, quanto mais nós alimentamos o nosso espírito, mais a nossa alma será levada por ele, ou seja, nossos pensamentos e os nossos sentimentos vão ser levados pelo Espírito de Deus e a gente vai conseguir ficar com a nossa alma saudável, com o nosso pensamento saudável, com as nossas emoções saudáveis. Mas quando a gente alimenta mais o corpo, as paixões do corpo, mais as coisas que a carne quer, então a gente vai levando os nossos sentimentos e os nossos pensamentos para a área carnal. E a gente vai ficando todo embaralhado, todo confuso, todo ansioso, todo depressivo, e todas essas coisas começam a nos causar muito dano. Então, como que a gente alimenta o espírito e como que a gente alimenta a carne? É uma coisa que todos nós cristãos devemos saber claramente, para que nós possamos alimentar mais o nosso espírito. E o espírito, ele só vence se ele estiver bem alimentado. Ao comer a fruta do conhecimento do bem e do mal, o ser humano conheceu o mal, porque o bem ele já conhecia, era Deus, né? Então, antes de nascer do espírito, não há possibilidade de fazermos o que é certo, e se fizermos, é pelos motivos errados. Antes de nós termos Deus na nossa vida, tem pessoa que a gente fala assim, fulano é bonzinho, faz caridade, é tão generoso, só falta Deus na vida dele, porque não acredita em nada. Então falta tudo. Por quê? Nós só podemos ser bons de verdade quando existe essa fonte dentro de nós. Quando ela não existe, não há possibilidade da pessoa fazer o que é certo, o que é bom, o que é agradável a Deus. Por quê? Mesmo que ela faça, mesmo que ela seja bondosa, mesmo que ela ajude, enfim, elas podem estar fazendo pelos motivos errados. Porque para Deus não vale só as nossas obras, só o que nós fizemos, mas a intenção pela qual a gente faz. Então, se a pessoa está fazendo para ser visto, está fazendo para ser aplaudido, para aparecer, então tudo isso não vale de nada. E por mais que aquilo ali pareça tão bondoso, mas na verdade não é bom, porque no coração daquela pessoa aquilo está fazendo pelos motivos errados. Quando a gente faz apenas por amor, sem interesses próprios, para agradar o nosso Deus, aí sim nós estamos conseguindo ser bondosos de verdade, generosos de verdade e andar nos passos de Jesus. E o Espírito Santo em nós, morando dentro de nós, é a única coisa que nos faz conseguir dizer não ao pecado. Quando nós ainda não temos o Espírito Santo dentro de nós, quando nós ainda não nos arrependemos dos nossos pecados, não escolhemos servir a Deus, amar a Deus, nós não temos o Espírito Santo dentro de nós. Mas quando nós oramos a Deus e dizemos, olha, eu reconheço que eu estou errado, eu reconheço que a minha vida não tem te agradado, eu quero andar contigo, né? Eu quero nascer de novo no Espírito, e a gente clama a Deus de verdade, a gente pede a Ele isso, a gente reconhece Jesus como Senhor, deixa Ele mandar na nossa vida. O que é ser Senhor? É Ele mandar na nossa vida. Então, aí sim, nesse momento, o Espírito Santo de Deus vem morar dentro de nós. É isso que faz nós nascermos de novo. E é isso que nos dá o poder para dizer não às coisas erradas.
Muitas vezes as pessoas estão tentando ser melhores, estão tentando, pede perdão 50 mil vezes para o marido, para a esposa. Diz eu não vou mais fazer, eu não vou mais beber, eu não vou mais não sei o que, só que não consegue. Faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Por quê? Não há possibilidade de fazer aquilo que é certo enquanto não nascer de novo no Espírito, não estiver com o Espírito Santo habitando dentro do seu coração. É apenas quando temos o Espírito Santo que conseguimos dizer não para as coisas erradas. E o Espírito Santo, ele habita dentro de nós nesse momento. Então, o 1 Coríntios 6,19 fala isso. Eu vou ler rapidamente. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, quando Jesus parou aquela samaritana no poço, ela disse, nós devemos adorar em Jerusalém ou no templo? E ele disse, nenhum e nem outro. Agora a adoração vai ser o quê? Em espírito e em verdade. É dentro. O Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Nós passamos a ser o templo. Eu tenho que ir na igreja A, B ou C. É dentro. O Espírito Santo habita dentro. A nossa adoração é em espírito e em verdade, não é em um lugar físico. É dentro da nossa casa, é no nosso trabalho, é nos nossos estudos, nos nossos afazeres, é o tempo todo. Jesus está conosco o tempo todo e Ele nunca vai embora. O Espírito Santo tem ciúmes de nós. Ele deseja que nós demos o nosso tempo, a nossa vida para Ele, que nós demos atenção, que nós leamos a Bíblia, que nós oramos, conversamos. Assim como nós conversamos com qualquer pessoa, nós conversamos com Deus. Nós falamos com Ele das nossas aflições, nós falamos com Ele dos nossos problemas, os nossos sentimentos, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer, aquilo que... Tudo. Compartilhar a nossa vida com Deus. Essa é a coisa, é o maior milagre de todos, é a coisa mais incrível que a gente poderia ter acesso, é ter esse acesso a Deus, que é o que a morte e a ressurreição de Jesus nos proporcionou. E agora eu queria ler para vocês 1 Tessalonicenses 5,19, que é onde diz, eu nem vou abrir porque o versículo é assim, não extingais o Espírito. E o que é isso? É para nós não apagarmos ele dentro de nós. Porque quanto menos a gente dá ouvido, quanto menos a gente recusa as coisas que ele vai nos comunicando, mais a gente apaga ele na nossa vida. Não é que ele vai embora. Depois que a gente nasce de novo, ele não vai embora. Ele está sempre aqui. Mas nós podemos apagá-lo dentro de nós, se nós não damos ouvidos às correções. Muitas vezes nós fizemos uma coisa e sentimos lá dentro assim que arranha, sabe, que machuca e não devia ter falado, não devia ter feito. Então peça perdão para Deus, retome, recomece, continue a caminhada, sabe? É assim que a nossa vida deve proceder com Deus. Ele quer ser nosso amigo. E cada vez que ele deseja falar conosco, ele fala através do nosso espírito. Então eu queria deixar para vocês agora aqui o versículo de como nós alimentamos o nosso espírito. Efésios 5,18, que é muito importante. Como nós alimentamos o nosso espírito. Espera que eu tô achando aqui. Efésios 5,18, aonde diz assim, não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falai entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Olha como que a gente se enche do Espírito, falando salmos, hinos, cânticos espirituais, músicas que falem coisas edificantes para a nossa vida. Cantando, salmodiando ao Senhor, bendizendo Ele no nosso coração,
Sabe, ao invés de vir uma reclamação, uma murmuração na nossa boca, que a gente fale: Deus, tu é bom, Deus, teu amor está no meu coração, Deus me dá força. Sempre falando coisas nesse sentido. É assim que a gente enche o nosso espírito. Dando sempre graças por todas as coisas. Agradecendo, tendo gratidão, agradeça pela sua roupa quando você vai vestir, agradeça pelo seu alimento quando você vai comer, agradeça pelo seu dia quando você vai dormir, agradeça pela sua noite quando você acordar. Agradeça a Deus por todas as coisas, eleve sempre o seu pensamento. Quanto mais vezes você conseguir elevar o seu pensamento a Deus, mais perto dele você vai estar, mais cheio vai estar o seu espírito. E aí, quando acontecer um momento de estresse, quando acontecer algo ruim, você não vai explodir, você não vai gritar, você não vai esbravejar. Por quê? Porque o seu espírito está cheio. E aí o espírito consegue dominar a carne. E aí você consegue, segura, respira firme, enfrenta com sabedoria, pensa no que vai dizer, no que vai fazer, e a sua vida passa a ser completamente transformada. E você passa a ter dias leves, dias agradáveis, você passa a viver uma vida feliz, uma vida com Deus. Você passa a se dar bem com as pessoas do seu convívio, com a sua esposa, com o seu marido, passa a ser uma melhor mãe, um melhor marido, porque você está sendo guiado por Deus na sua vida. Amém? Fique com essa palavra, agarre essas palavras, se encha do Espírito. Sabe quantas vezes a gente come, dorme, assiste TV, faz coisa que o nosso corpo quer? Gente, quanto mais a gente conseguir dominar, quanto mais a gente conseguir alimentar o nosso espírito, escutando louvores, lendo a Bíblia, pega um salmo, lê, pega um provérbio e lê. Provérbios tem 31 capítulos, um por dia. É tão pouco, sabe? Não dá 5 minutos para você fazer essa leitura breve. Coloca para você escutar coisas boas, ao invés de escutar desgraça. Alimente o seu espírito. E você vai ver a sua vida ser transformada. Amém? Queria deixar para você essa palavra, que você seja abençoado por ela, que a sua vida seja transformada, que dia após dia você viva melhor, pela graça de Deus. Amém? Se você gostou dessa mensagem, compartilha com alguém, curte o vídeo e seja abençoado. Até a próxima.